Você entende o que isso significa? Essas palavras não são apenas uma oração, não são apenas um texto bonito para ler antes de dormir. São palavras que um dia já detiveram a morte. Literalmente, não figurativamente, não metaforicamente, mas literalmente. Deus respondeu a essas palavras com ação. E os homens de fé nos dizem que a força dessas palavras não se esgotou. Ela age ainda hoje. Mas, e é aqui que começa o mais importante, ela não age automaticamente. Sabe, existe um engano comum que eu encontro constantemente. As pessoas pensam que a oração é como um feitiço. Pronunciou as palavras certas na ordem certa e pronto. A proteção está ativada. Como se fosse um código de alarme. Digitou os números, a porta se abriu. E muitos abordam o Salmo 90 exatamente assim. Leem-no como uma fórmula mecanicamente por hábito sem o quê? Essa é a pergunta, cuja resposta muda tudo. O venerável Páisios do Monte Athos dizia algo surpreendente. Ele dizia que as palavras da oração são como um vaso bonito, antigo, precioso. Mas se este vaso está vazio, ele é apenas uma coisa bonita na prateleira. O que o preenche é o que determinará se ele se tornará uma fonte de água viva ou permanecerá uma peça de museu. Mas o que é este preenchimento? O que precisamos colocar nessas antigas palavras para que elas ganhem vida, para que se tornem aquele escudo que foram para os israelitas no deserto? Essa é uma das principais perguntas que vamos responder. Mas para entender isso de verdade, precisamos primeiro percorrer o Salmo, verso por verso. Porque em cada verso há uma chave escondida, e a primeira delas está no primeiro verso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. 3 palavras, e nelas há uma profundidade que tira o fôlego. Diga-me, como você entende a palavra habita? A maioria dirá, aquele que vive, que mora. E isso está correto, mas apenas pela metade. Porque habitar, no sentido profundo, não é apenas estar vivo, é permanecer constante, inseparável, estar com todo o seu ser em algo, não apenas visitar de vez em quando, não entrar de passagem, mas viver ali como em casa, como um peixe na água. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele para quem Deus se tornou um lar. Não uma casa de oração onde você vai aos domingos, não um pronto-socorro que você chama quando a situação aperta, mas um lar, um lugar onde você vive constantemente, todos os dias, a cada hora. E aqui, preste atenção, fica claro, porque para alguns o salmo não funciona. Mas vamos analisar isso em detalhes quando chegarmos à explicação de cada verso. Por enquanto, guarde essa ideia, Deus como um lar. Ela nos será útil, porque os versos seguintes do Salmo revelam o que acontece com quem se instalou nesta casa. E acredite, o que está descrito ali soa tão poderoso que quando você ouvir e entender de verdade, sentirá arrepios, porque Deus promete uma proteção, um nível de cuidado que nem sequer suspeitamos. Então paramos no primeiro verso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Desvendamos a palavra habita, que significa permanecer, viver, estar enraizado. Mas intencionalmente não toquei na segunda palavra, esconderijo. E agora é exatamente sobre ela que vamos falar, no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo. O que é um esconderijo? Costumamos pensar que é um abrigo, um refúgio, um teto, uma cobertura. É isso. Mas no original hebraico, a palavra usada é seter. E esta palavra significa não apenas um abrigo, mas um lugar secreto, um lugar íntimo, um lugar onde não há acesso a estranhos, um lugar onde a pessoa está a sós com Deus. São João Crisóstomo interpreta isso da seguinte forma:
O esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico, é um estado da alma. É quando a pessoa interiormente, não por fora, não para mostrar, mas dentro de si, encontrou Deus e se refugiou nele. Como uma criança se agarra à mãe durante uma tempestade. Não porque a mãe possa parar o raio, mas porque ao lado dela não há medo. Porque ela sabe que é dela e que ela é da mãe. E este estado de descansará, de se estabelecer, de permanecer, não de correr por um minuto, não de se esconder por um tempo, mas de ficar para viver. Você sente como as palavras são escolhidas com precisão? O primeiro verso é uma condição, não é um pedido nem uma ordem, é a descrição de uma lei espiritual. Quem vive em Deus está sempre protegido. Não às vezes, não nos dias santos, nem quando se lembra, mas sempre enquanto viver. O segundo verso: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aqui preste atenção. Direi, ou seja, falará, pronunciará em voz alta. Não pensará, não sentirá, mas dirá. Este é um momento crucial. Os homens de fé enfatizam especialmente que quando uma pessoa pronuncia estas palavras, Tu és o meu defensor, Tu és o meu refúgio, em Ti confio, ela realiza um ato de fé. Não apenas ora, ela faz um pacto. Ela diz a Deus, eu sou teu. E reconheço isso em voz alta, diante de todo mundo, diante de todas as adversidades, diante de todos os inimigos. Sabe, no antigo Israel, a palavra proferida em voz alta tinha poder, não como hoje, que se fala e se esquece. Não, a palavra proferida era equivalente a uma ação. Quando Isaac abençoou Jacó em vez de Esaú, lembra-se dessa história do livro de Gênesis? Ele não pôde retirar a bênção, mesmo percebendo que havia se enganado, porque a palavra havia sido dita, ela havia saído e começado a agir. Assim também aqui, quando você pronuncia Deus meu, em ti confio, não é um som vazio, é uma ação. É um ato espiritual que tem consequências. O terceiro verso: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E aqui pare. A maioria das pessoas passa direto, porque as palavras parecem incompreensíveis. Laço do passarinheiro. O que é isso? Peste perniciosa como um laço de passarinheiro? Quem é o passarinheiro? A interpretação dos homens de fé é unívoca. O passarinheiro é o mal. Ele arma armadilhas não grosseiras, não óbvias, mas sutis, imperceptíveis, astutas, como um caçador experiente. Ele não corre atrás da presa, ele arma as armadilhas e espera. E a pessoa cai nelas por sua própria vontade, porque não as vê. Que tipo de armadilhas são essas? A mágoa que corrói a alma, a inveja que envenena a alegria, o medo que paralisa, o desânimo que torna a vida cinzenta e sem sentido. Tudo isso são armadilhas. Elas não são visíveis. Não doem no início, mas a pessoa se emaranha nelas e não consegue se mover. E o Salmo diz: Deus te livrará dessas armadilhas. Não apenas ajudará, mas livrará. Completamente, puxará para fora, romperá os laços. E da peste perniciosa. A peste perniciosa é a calúnia, a difamação, a mentira dita sobre você. Sabe quantas pessoas sofrem com isso? Alguém falou mal, caluniou, difamou e a vida da pessoa desmorona. Amigos se afastam, no trabalho olham torto, em casa há brigas e a pessoa não entende de onde, o que eu fiz? E ela não fez nada. Isso é o laço do passarinheiro e a peste perniciosa. E disso Deus promete proteção. Não promete aos homens em geral,
mas a você pessoalmente. O quarto verso, e aqui a cada vez que o releio, sinto arrepios. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Penas, asas, Deus te cobrirá com suas asas, como a galinha cobre seus pintinhos. O Senhor, através do profeta, compara-se a uma ave que protege seus filhotes. Essa é uma imagem que o próprio Jesus repetiria centenas de anos depois, quando chorava sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste. Mateus capítulo 23. Você ouve e não quiseste. Deus quer abrigar e a pessoa não quer se abrigar. Deus estende as asas e a pessoa foge. Por quê? Porque abrigar-se significa confiar. E confiar significa entregar o controle. E nós não sabemos fazer isso. Estamos acostumados a controlar tudo sozinhos. Mas em seguida, a sua verdade será o teu escudo e broquel. A verdade se tornará uma arma ao teu redor. Não uma espada na mão, mas um escudo ao redor. Uma proteção total, de todos os lados. A verdade de Deus não é apenas a verdade, é uma força, é uma muralha, é algo que nenhuma mentira, nenhuma calúnia, nenhum mal pode penetrar. E agora o quinto verso. E é aqui que começa algo que faz os cabelos se arrepiarem. Porque o salmista começa a listar ameaças específicas. E não são palavras abstratas, é uma classificação precisa do mal que cada pessoa enfrenta. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 4 ameaças, 4 tipos de ataque. São Basílio Grande os analisa em detalhes. Espanto noturno é o que nos assalta à noite. A ansiedade, os pesadelos, os ataques de pânico, a insônia. É aquele estado em que você está deitado no escuro e os medos, os pensamentos, as lembranças o dominam. Quem não conhece isso? Quem nunca passou uma noite em claro às 3 da manhã, olhando para o teto e sentindo tudo se apertar dentro de si por um terror inominável? Seta que voe de dia. É um ataque aberto. É o mal que vem em plena luz do dia, abertamente. Um conflito, uma discussão, um ataque, uma agressão de pessoas, de circunstâncias, da vida. Peste que ande na escuridão. Isso já é mais sutil. É o mal oculto que age de forma imperceptível, sorrateira. As pessoas discutem se essas coisas existem ou não. Mas a igreja diz claramente: a influência espiritual de uma pessoa sobre a outra existe, e é preciso proteção contra ela. E, finalmente, mortandade que assole ao meio-dia. Sabe o que é isso? É o desânimo. Sim, o desânimo. Os homens de fé chamavam o demônio do meio-dia assim, o demônio do desânimo, o demônio da assédia. Ele chega no meio do dia, no meio da vida, no meio do caminho, quando a pessoa está cansada, quando tudo parece sem sentido, quando as forças se esvaem, quando você não é mais jovem e ainda não é velho e parece que nada pode mudar, nada pode ser corrigido. E para que tudo isso, afinal? 4 ameaças: noturna, diurna, secreta e do meio-dia. Elas cobrem tudo, às 24 horas, todos os aspectos da vida. O Salmo diz: de tudo isso não temerás. Não é apenas que Deus protegerá um dia, mas que você não sentirá medo. O medo se irá, não porque o perigo não existe, mas porque você está abrigado. Versos 7 e 8. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti.
Somente com os teus olhos o contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. 1000 à esquerda, 10.000 à direita. Ao seu redor, uma catástrofe. Pessoas caindo, problemas se amontoando, o mundo desmoronando e você permanece de pé, não chegará a ti. Mas aqui há uma palavra, não nem mesmo uma palavra, mas um conceito que atravessa todo o Salmo e que a maioria das pessoas interpreta mal. E é por causa desse mal entendido que o Salmo para eles permanece apenas um texto e não um escudo vivo. Voltaremos a isso, porque sem ele é impossível entender o que Deus diz a seguir. E o que ele diz a seguir já não é a promessa de um profeta, é a fala direta do próprio Deus. Ele assume a palavra pessoalmente e o que ele pronuncia é um dos trechos mais surpreendentes de todo o Saltério, talvez de toda a Bíblia. Chegamos ao ponto onde o Salmo dá uma guinada. Os primeiros 8 versos eram as palavras de um homem sobre Deus. O homem dizia: Deus é meu escudo, meu refúgio. Ele abrigará, ele protegerá. Mas, a partir do 9º verso, algo incomum acontece. E isso é tão importante que eu quero que você não apenas ouça, mas sinta. Verso 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Aqui é como se um resumo fosse feito. Você fez de Deus o seu refúgio, e eis o que se segue. E então, o verso 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá, não talvez não suceda, não se tiver sorte, mas não sucederá. Ponto. E nenhuma praga chegará ao teu corpo. Assim, sem ressalvas, sem condições, exceto uma, aquela mesma condição do primeiro verso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que permanece em Deus, aquele para quem Deus é um lar. E agora, o verso 11. E aqui eu peço a você, ouça atentamente, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Dará ordens, ou seja, comandará. Deus, o Criador do céu e da terra, aquele diante de quem serafins e querubins tremem, dá ordens aos seus anjos. Sobre quem? Sobre você. Sobre você pessoalmente. Não sobre reis, nem sobre profetas, nem sobre santos, mas sobre você, uma pessoa comum que lê este salmo e crê. Os anjos recebem a ordem de te guardar em todos os teus caminhos. Não apenas na igreja, não apenas durante a oração, mas em todos os caminhos. Quando você vai para o trabalho, quando dirige, quando dorme, quando você nem se lembra de Deus, eles se lembram de você. Eles te susterão nas suas mãos. Como uma mãe carrega um bebê nos braços, como um pai ampara uma criança que tropeçou, para que você nem mesmo machuque o pé em uma pedra. Você entende a magnitude dessa promessa? Deus não está apenas dizendo, eu estarei por perto. Ele está dizendo, eu enviarei meus anjos e eles te carregarão nas mãos. E aqui preste atenção. Quero contar algo que, quando percebi pela primeira vez, transformou minha compreensão deste salmo. Essas palavras, especificamente os versos 11 e 12, foram citadas pelo diabo. Sim, o próprio diabo, Satanás. Ele conhece este salmo e ele o usou. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Após o batismo, Jesus vai para o deserto por 40 dias. Ele jejua, ora, prepara-se para o seu ministério. E o tentador, o diabo, aparece. E o que ele faz? Ele coloca Jesus no pináculo do templo e diz: Se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo.
porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Você ouve? Ele está citando o Salmo 90, palavra por palavra. O diabo conhece as Escrituras, ele as sabe de cor, mas ele as usa de forma pervertida. Ele tira as palavras do contexto e tenta manipulá-las. Ele diz a Jesus: já que está escrito que os anjos te carregarão, então jogue-se, teste, ponha Deus à prova. E o que Jesus responde? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentes, não ponhas à prova, não exijas provas, crê. E aqui se revela algo surpreendente. O diabo teme este salmo. Ele conhece a sua força. Ele sabe que a proteção angelical é real. É por isso que ele tenta desvalorizar este salmo, distorcê-lo, transformá-lo em um instrumento de orgulho. Ele diz: já que lhe foi prometida a proteção, corra risco, salte, lance-se ao perigo. Deus é obrigado a salvá-lo. E essa é exatamente a armadilha em que muitas pessoas caem. Elas leem o salmo e começam a pensar que agora nada as assusta, que podem não usar cinto de segurança, que podem não buscar tratamento médico, que podem andar na beira do abismo. Afinal, Deus prometeu. Isso não é fé, é tentação. É exatamente o que Jesus alertou. Mas voltemos ao Salmo, verso 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e o dragão. Áspide, uma cobra venenosa. Basilisco, segundo as lendas, uma criatura que mata com o olhar. Leão, uma força aberta, um poder bruto. Dragão, que no texto grego é a própria serpente, é o próprio diabo. O Apocalipse de João chama Satanás de a antiga serpente. São Atanásio, o grande, interpreta isso da seguinte forma: a áspide e o basilisco são os ataques ocultos e astutos do diabo, as mesmas armadilhas do passarinheiro do terceiro verso. E o leão e o dragão são os ataques abertos, a perseguição, a opressão, o mal manifesto. E o Salmo diz: sobre tudo isso você pisará, você os esmagará. Você não apenas resistirá, você vencerá. Não passará ao largo, não se esconderá, mas pisará com o pé. Que força, que promessa! E se o Salmo terminasse aqui, já seria incrível. Mas ele não termina, porque a seguir começa o mais surpreendente. Verso 14. E eu quero que você ouça isso. A voz muda aqui. Até agora falava o profeta Moisés ou Davi, não importa. Falava o homem sobre Deus e agora o próprio Deus começa a falar em primeira pessoa. A fala direta do Criador. Este é o único salmo no Saltério onde Deus fala tão pessoalmente, dirigindo-se diretamente à pessoa. São João Crisóstomo chama a atenção especial para isso. Quando Deus toma a palavra, tudo silencia, e é preciso escutar. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Porque ele confiou em mim, não porque ele era sem pecado, não porque ele era digno, não porque ele fez tudo certo, mas porque ele confiou, ele se entregou, ele se apoiou em mim. E por isso o livrarei e o cobrirei, livrarei e protegerei. Duas ações, não uma, mas duas. Primeiro o tirarei da tribulação, depois o cobrirei, para que a tribulação não retorne, porque conheceu o meu nome. Não apenas soube, mas conheceu. Em hebraico, conhecer iada é um conhecimento profundo, pessoal. É como o marido conhece sua esposa. Não é informação, é relacionamento. Conhecer o nome de Deus significa entrar em um relacionamento com Ele. Não saber sobre Deus, mas conhecer Deus. Verso 15. Ele me invocará, e eu lhe responderei.
estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Ele me chamará e eu responderei. Não, talvez responderei. Não, se estiver de bom humor. Responderei. E mais, estarei com ele na angústia. Com ele estarei na angústia. Deus não promete que não haverá angústias. Ele não diz, você nunca sofrerá. Não. Ele diz, quando você sofrer, eu estarei ao seu lado na sua angústia, dentro dela. Isso é completamente diferente. Não é uma promessa de vida fácil. É uma promessa de presença. E para quem, pelo menos uma vez na vida, sentiu a presença de Deus no momento do sofrimento, isso é suficiente. Isso é mais que suficiente. Livrar-lo-ei e o glorificarei. Livrarei, tirarei, arrancarei da tribulação e glorificarei. Deus não apenas salva, Ele exalta. Ele pega a pessoa que estava no fundo, no poço, na doença, no desespero, e a levanta e a glorifica. E finalmente, o verso 16, o último final, e ele é como um selo sobre tudo o que foi dito. Fartar-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Com longura de dias, darei a ele uma vida longa, e lhe mostrarei a minha salvação. Revelarei a ele a minha salvação. Não a salvação de outra pessoa, não uma salvação abstrata, mas a minha salvação pessoal, aquela salvação que só Deus pode dar. Conte, são 7 promessas: livrarei, cobrirei, responderei, estarei com ele na angústia, tirarei, glorificarei, darei longura de dias e mostrarei a salvação. 7. O número da plenitude na Bíblia, o número da totalidade. Deus não deixou nada sem resposta. Todo medo, toda dor, toda necessidade, para tudo há uma resposta, para tudo há uma promessa. E agora que percorremos todo o Salmo, do primeiro ao último verso, surge a questão principal, aquela mesma que fiz no início. Se tudo isso é verdade, e é verdade, porque é a palavra de Deus, então por que para uns o Salmo se torna um escudo impenetrável e para outros permanece apenas um texto no papel? Qual é o erro de que falei? Qual é a condição sem a qual nenhuma dessas 7 promessas se cumprirá? Os homens de fé, eles dão uma resposta muito clara, muito específica, e ela pode te surpreender, porque não é o que geralmente se pensa. Percorremos todo o Salmo, cada verso, cada promessa. 7 promessas de Deus em primeira pessoa. Livrarei, cobrirei, ouvirei, estarei junto, tirarei, glorificarei, darei longa vida. Parece que mais nada seria necessário. Basta ler e viver em paz. E aqui muitos dirão, bem, eu entendi. Preciso ler o Salmo 90. Vou ler todos os dias, de manhã e à noite. Obrigado, Padre. E eles irão e lerão, e em um mês voltarão com a mesma pergunta: por que não ajuda? Sabe, pensei muito em como dizer isso para não ofender ninguém, porque este é realmente um assunto delicado. As pessoas vêm à igreja, compram velas, encomendam missas, leem o terço e salmos e esperam um resultado. Como se tivessem colocado uma moeda em uma máquina e esperassem que o produto saísse. Inseriram a oração, obtiveram proteção e quando a máquina não funciona ficam chateadas com Deus, com a igreja, com o sacerdote e agora direi o que prometi no início. O erro que a maioria comete, aquele que faz com que o salmo permaneça apenas um texto. Este erro é a atitude mágica em relação à oração. Quando a pessoa lê o Salmo 90 como um encantamento, mecanicamente, sem coração, sem fé, sem mudança de vida, ela comete exatamente o que o diabo ofereceu a Jesus no pináculo do templo. Ela diz, já que está escrito, então é obrigatório. Eu li, anda, Senhor, trabalhe. Isso não é fé,
é consumismo. É uma tentativa de usar Deus como ferramenta. Lembra-se, analisamos a palavra confio do segundo verso. Eu disse que há um conceito que atravessa todo o Salmo e que a maioria entende mal. É este a confiança. Nele confiarei. Todos pensam que confiança é esperança. Bem, espero em Deus e pronto. Não, confiança é algo completamente diferente. O venerável João Clímaco em A Escada escreve assim: confiança não é uma espera passiva, é uma entrega ativa a Deus. É quando você não apenas diz, eu creio, mas quando você vive como se cresce. Quando sua vida é a prova da sua fé. Não palavras, mas vida. O que isso significa na prática? Significa que você não pode ler o Salmo 90 à noite e durante o dia enganar, invejar, ficar com raiva, julgar. Não porque Deus te punirá, mas porque você mesmo sai da proteção. Lembra-se do primeiro verso? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que vive, que permanece. E se você vive durante o dia como se Deus não existisse e à noite lê o Salmo, você não está permanecendo. Você entra por um minuto e foge, e a cobertura não consegue te abrigar. São Teófano, o recluso, falava disso diretamente. A oração sem uma vida de fé é um corpo sem alma, um corpo morto. Ele parece um corpo, mas não há vida nele. Assim também a oração. As palavras são as mesmas, a ordem é a mesma, o texto é o mesmo, mas não há força, porque a força não está nas letras. A força está no que está por trás das letras, na fé, no arrependimento, na humildade, no amor. E aqui ouço uma objeção: padre, mas eu sou uma pessoa pecadora, não sou santo, não consigo viver perfeitamente. Significa que não posso orar? Não, você pode, você precisa. Deus não espera a perfeição de nós. Ele espera direção. Para onde você está indo? Em que direção você está se movendo? Se você cai, mas se levanta e volta para Deus, você está permanecendo. Você está no caminho. E quem está no caminho está sob a proteção. Deus não afasta quem tropeça. Ele afasta quem nem sequer tenta ir. O apóstolo Tiago disse: a fé sem obras é morta. Não se trata de ter que ganhar a salvação por meio de boas obras. Trata-se de que a verdadeira fé é visível, ela se manifesta. Se você acredita que Deus é seu protetor, você vive de forma diferente. Você não se vinga, porque sabe que Deus resolverá. Você não se preocupa, porque sabe que os anjos estão por perto. Você não inveja, porque sabe que Deus lhe deu exatamente o que você precisa. A fé muda o comportamento, e o comportamento mudado é viver na ajuda do Altíssimo. Este é o erro. Não nas palavras, não na quantidade de repetições, não se você lê em pé ou deitado, de manhã ou à noite. O erro está na separação entre a oração e a vida, quando o salmo é uma coisa e a vida é outra. E eu acho que muitos de vocês agora se pegaram pensando: sim, isso é sobre mim, não há problema, isso é sobre todos nós. Todos nós pecamos nisso. O importante não é que erramos, o importante é que agora sabemos e podemos corrigir. Mas o conhecimento sozinho não basta. É preciso prática. E aqui está a parte concreta. Quando ler o Salmo 90? Como? Quantas vezes? Existe alguma ordem especial? A tradição da igreja é clara. O Salmo 90 faz parte da hora sexta, ou seja, é lido ao meio-dia. Isso não é por acaso. Lembra-se do demônio do meio-dia? Exatamente a essa hora, no meio do dia, a igreja coloca este salmo como um escudo contra o desânimo, contra o relaxamento, contra o momento em que as forças estão esgotadas e se quer desistir de tudo. Mas
Esta é uma prática litúrgica. E na oração pessoal, os homens de fé aconselham 3 momentos: manhã, logo após acordar, antes da oração da manhã ou como parte dela. Por que de manhã? Porque você sai para o dia como um guerreiro, sai para o campo de batalha e antes de sair veste a armadura. O Salmo 90 de manhã é sua armadura para o dia inteiro. Noite, antes de dormir, após a oração da noite ou como parte dela. Por que a noite? Porque à noite vem o medo noturno. Lembra-se, as ansiedades noturnas, os pesadelos, a insônia. O salmo antes de dormir é uma guarda à porta do seu quarto. Os anjos, a quem Deus ordenou que o guardassem, eles assumem o turno da noite. E o terceiro momento, no momento do perigo, quando você sente uma ameaça, quando está com medo, quando algo está dando errado, leia-o exatamente onde você está. Não necessariamente em voz alta. Pode ser em um sussurro, pode ser para si mesmo, mas com fé, com confiança, não como uma fórmula, mas como o grito de um filho ao pai. Agora, quantas vezes? Há uma antiga prática monástica, a leitura do Salmo 90 por 40 dias consecutivos, sem perder um único dia. 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à noite. 40 dias. Um número não aleatório. 40 dias Jesus jejuou no deserto. 40 dias durou o dilúvio. 40 anos o povo de Israel andou pelo deserto. 40 é o número da prova e da transformação. Em 40 dias, o hábito da oração se enraiza. Em 40 dias, o salmo de um texto no papel se transforma em parte de você. Um monge, sobre o qual o sábio Pais os contava, começou esta regra no momento em que sua vida estava literalmente desmoronando. Tudo o que podia dar errado estava dando errado. Doença, solidão, tentação, pensamentos de abandonar o monacato. E ele começou a ler todos os dias, 3 vezes, sem perder. O que aconteceu no 40º dia, contarei um pouco mais tarde, porque essa história está ligada ao que ainda não falamos, ao que os homens de fé chamavam de mudança interior. Porque a verdadeira proteção do Salmo 90 não é externa, não é que uma parede invisível se erga ao seu redor. A proteção está dentro, e é assim que funciona. Os homens de fé sabiam disso. E eles nos deixaram testemunhos específicos com nomes e datas. Mas antes de chegarmos a eles, preciso dizer mais uma coisa. Há um período do dia em que este salmo tem um poder especial. Não é de manhã, nem à noite, nem ao meio-dia, é outro horário. Poucos sabem sobre ele. E não é superstição. Está ligado ao ciclo litúrgico da igreja e ao que acontece no mundo espiritual em certas horas. Voltaremos a isso também quando falarmos sobre a prática de leitura que era transmitida oralmente de mestre a discípulo. Sabe o que sempre me fascinou nos homens de fé? Não os milagres, nem as proezas, mas o quão concretos eles eram. Muitas vezes pensamos neles como pessoas de outro mundo. Eles voavam, eles brilhavam, eles curavam com um toque, e isso é verdade. Mas quando lemos suas palavras, seus ensinamentos, ficamos surpresos com o quão práticos eles eram. Eles falavam sobre a oração como um artesão experiente fala de seu ofício, sem floreios desnecessários, sem obscuridade, de forma clara, ao ponto, a partir da experiência. São João Crisóstomo falava do Salmo 90 assim: esta não é apenas uma oração, é o armamento de um guerreiro. Ele comparava cada verso a um elemento da armadura. O primeiro verso: o capacete que cobre a cabeça, ou seja, a mente. Porque é a mente que o inimigo ataca primeiro, através de pensamentos, através de dúvidas, através de ideias falsas.
Os versos sobre as asas de Deus são a couraça que protege o coração. Os versos sobre a proteção angélica são o escudo. E os últimos versos, onde o próprio Deus fala, são a espada. Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Como escreve o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, Crisóstomo insistia: leiam este salmo não como um texto, mas como uma vestimenta. Vistam-no, que cada palavra se assente em vocês como uma armadura. E quando a tentação vier, e ela virá, certamente virá, vocês estarão vestidos, não nus, não indefesos, mas com toda a armadura de Deus. São Atanásio, o Grande, aquele que a igreja chama de pilar da fé, ia ainda mais longe. Ele dizia que o Salmo 90 é um salmo precisamente para tempos de perseguição. Ele mesmo viveu uma vida em que as perseguições foram mais numerosas que a paz. 5 vezes ele foi enviado para o exílio. 5 vezes ele perdeu sua cadeira episcopal, sua casa, sua comunidade. Os hereges arianos o perseguiram por décadas, e ele sabia o que era estar cercado por inimigos e não ter nenhuma proteção, exceto Deus. Atanásio o Grande escrevia: quando você sente que o mal se adensa ao seu redor, seja por pessoas, por circunstâncias ou pelo próprio diabo, leia este salmo, mas leia-o não com medo, mas com ousadia. Não como uma vítima que se esconde, mas como um guerreiro que sabe que tem um exército invencível por trás de si. Porque os anjos de que o salmo fala não são uma metáfora, são seres espirituais reais que receberam de Deus uma ordem específica para te guardar. E agora o venerável Paisios do Monte Athos, um homem do nosso tempo, século XX, o Monte Athos sagrado. E ele dizia algo que fazia muitos pararem. Ele dizia: cuidado com este salmo. Como assim? Acabamos de falar de força, de proteção, de armadura, e de repente, cuidado? Mas Paisios queria dizer algo muito preciso. Ele dizia: se uma pessoa lê este salmo sem humildade, ela pode se prejudicar. Não porque o salmo seja ruim, mas porque sem humildade a pessoa começa a se orgulhar. Ela pensa: eu leio o Salmo 90, estou protegido, nada me assusta, sou superior aos outros. E é esse orgulho que perfura qualquer proteção, como a ferrugem corrói o escudo mais forte. Humildade, essa é a condição de que falei antes. Lembra-se, mencionei que os homens de fé diziam: é perigoso ler este salmo sem uma condição. Aqui está. Sem humildade, sem a consciência de que você não mereceu essa proteção, que Deus a dá não porque você é bom, mas porque Ele é bom. Que os anjos o guardam não porque você é importante, mas porque Deus assim o decidiu por seu amor, por sua misericórdia, não por seus méritos. E quando a pessoa entende isso de verdade, não com a mente, mas com o coração, então o salmo ganha vida. Então as palavras deixam de ser texto e se tornam realidade. Então o esconderijo do Altíssimo não é uma bela metáfora, mas um lugar onde você realmente vive. E agora, a história que prometi sobre o monge que leu o Salmo 90 por 40 dias. Isso foi contado pelo sábio Paisios. Um jovem monge no Monte Athos estava passando por uma tentação terrível. Pensamentos de deixar o mosteiro, voltar ao mundo, abandonar tudo. Uma luta diária, pesadelos todas as noites. Ele não conseguia orar, não conseguia ler, não conseguia trabalhar. Tudo caía de suas mãos. Ele procurou o mestre e disse: Pai, não aguento mais. Estou indo embora. O mestre olhou para ele e disse: 40 dias. Dê-me 40 dias. Leia o Salmo 90 3 vezes ao dia, de manhã,
ao meio-dia e antes de dormir. 40 dias, sem perder um único. Se depois de 40 dias você ainda quiser ir, não o impedirei. Vá com Deus. O monge concordou. Nos primeiros dias nada mudou. Os mesmos pensamentos, o mesmo peso, o mesmo desespero. Ele lia como se falasse para uma parede. As palavras ricocheteavam, não penetravam. Ele quis desistir no terceiro dia, no sétimo, no 14º, mas a palavra foi dada e ele continuou. Por volta do 20º dia, ele percebeu que algo havia mudado, não por fora, mas por dentro. Os pesadelos diminuíram. Os pensamentos de ir embora ficaram mais silenciosos, como se alguém estivesse diminuindo o volume lentamente. Ele continuou lendo. No 30º dia, pela primeira vez em muito tempo, ele chorou na oração, não de tristeza, mas de algo diferente, da sensação de que não estava sozinho, de que alguém estava ao seu lado, que as asas, aquelas mesmas do 4º verso, ele quase podia senti-las. O 40º dia passou e ele não foi embora. Não porque prometeu, mas porque não queria mais. Mas o mais surpreendente aconteceu no 41º dia. Ele acordou e, pela primeira vez em meses, não sentiu nenhum peso, como se uma laje de pedra que o oprimia tivesse sido removida. Ele foi à igreja para a matina e ficou ali, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto, e ele não conseguia parar. E ele contou depois: percebi que o salmo não mudou a minha vida, ele me mudou. E quando eu mudei, tudo ao redor mudou. Essa é a verdadeira proteção. Não uma parede externa, nem uma barreira mágica, mas uma transformação interior. O Salmo 90 não afasta o mal mecanicamente. Ele muda a pessoa de tal forma que o mal perde o acesso a ela. Assim como um vírus não pode penetrar em uma célula saudável, o mal não pode penetrar em uma alma que vive em Deus. E sabe, lembro-me dessa história toda vez que alguém me pergunta: Padre, é verdade que existe uma forma especial de leitura que os sábios transmitiam alguma prática secreta? E sim e não. Não há nenhum ritual secreto. Não há palavras ocultas que precisam ser ditas em uma ordem específica. Mas há algo que era transmitido de mestre para discípulo não como um segredo, mas como experiência, como uma habilidade, como um conhecimento que não se pode descrever em um livro. É preciso mostrar. É uma forma de leitura interna, quando você lê o Salmo não com os olhos e não com os lábios, mas com o coração. Quando você filtra cada palavra através de si mesmo, como através de um filtro, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E você se pergunta: eu habito? Eu permaneço? Ou apenas apareço de vez em quando? Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio. E você não apenas lê, você pronuncia isso como uma confissão pessoal. Tu és o meu defensor, pessoalmente meu. Não da humanidade abstrata, mas meu. Não temerás espanto noturno. E você se lembra de seu próprio terror noturno, seu medo, sua insônia, e entrega isso a Deus. Aqui, Senhor, este é o meu medo, leva-o embora. Esta é a tradição oral, não uma fórmula, mas um relacionamento, não uma técnica, mas amor. E quando você lê assim, então acontece o que o monge falava: você mesmo muda. Mas ainda resta uma pergunta. Aquela hora do dia que mencionei e aquela prática que une tudo o que falamos em uma única oração completa. Uma oração que inclui o Salmo 90, mas não apenas ele, porque o Salmo é um escudo. E para a proteção completa é preciso também uma espada, um capacete e uma couraça. E os homens de fé compuseram exatamente essa armadura de oração.
um conjunto completo, se quiser. E em seu centro está o Salmo 90. Eu prometi falar sobre um horário especial do dia. E aqui está. Há uma hora que quase não se fala na prática paroquial. É conhecida pelos monges, pelos eremitas, por todos que já passaram por uma vigília noturna em um mosteiro. É a hora antes do amanhecer, o tempo entre as 3 e as 5 da manhã. Por que exatamente esse horário? Porque no ciclo litúrgico da igreja é a essa hora que se celebra a ofício da meia-noite, um serviço dedicado à espera do noivo Cristo. É uma referência à parábola das 10 virgens do Evangelho de Mateus, capítulo 25. À meia-noite ouviu-se um clamor. Eis que vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Meia-noite, não, literalmente zeró. É a hora da escuridão profunda antes do amanhecer. Um tempo em que o mundo dorme, quando o silêncio é verdadeiro, não urbano, quando entre você e Deus não há nada, nem barulho, nem agitação, nem pessoas, nem afazeres. Os homens de fé eremitas diziam: nesta hora o céu está aberto. Não no sentido literal, mas no sentido de que a oração nesta hora sobe a Deus com uma força especial, porque nada a impede. Nem suas preocupações diurnas, que ainda não começaram, nem o cansaço da noite, que já passou. Você está limpo, você está vazio, e nesta vacuidade Deus pode entrar. O venerável Arsênio, o grande, um dos maiores eremitas do século IV, tinha o costume. Na noite de sábado, ele se voltava de costas para o pôr do sol, erguia as mãos para o céu e ficava assim a noite toda até o amanhecer, quando o sol batia em seu rosto, a noite toda em oração. E foi precisamente na hora antes do amanhecer, dizia ele, que uma graça especial, um silêncio especial, uma presença especial chegavam. Claro, não estou dizendo que você precise ficar a noite toda. Vivemos no mundo, temos trabalho, família, obrigações. Mas se pelo menos às vezes, pelo menos uma vez por semana, você se levantar nesta hora, antes do amanhecer, e ler o Salmo 90 em silêncio, na escuridão, sozinho com Deus, você entenderá o que os homens de fé falavam. Você sentirá a diferença. Isso é impossível de explicar em palavras. É preciso viver. E agora, a armadura de oração completa. O que eu disse, o Salmo é um escudo. Mas são necessários outros elementos. Os homens de fé não liam o Salmo 90 isoladamente. Eles o integravam a uma regra de oração. E cada elemento dessa regra desempenhava seu papel. Veja como é. E eu peço, não apenas ouça, tente hoje, esta noite ou amanhã de manhã. Tente, e você verá. Comece com o sinal da cruz e as palavras: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Isso é como virar a chave. Você entra no espaço de oração, você declara: não estou aqui por acaso. Estou aqui diante de Deus. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes, e eu reconheço isso. Em seguida, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. A oração de Jesus, curta, mas é como uma inspiração antes de um mergulho. Você pede misericórdia, você reconhece sua fraqueza. Você diz a Deus: não mereço, mas peço. E isso é humildade, aquela mesma condição sem a qual, como Paisios dizia, é perigoso ler o Salmo. Depois, o triságio. Santo Deus, Santo forte, Santo imortal, tende piedade de nós. 3 vezes. Esta é a oração mais antiga da Igreja. Segundo a tradição, ela foi ouvida por um menino em Constantinopla, quando ele foi elevado ao céu durante um terremoto. Ele ouviu os anjos cantarem essas palavras e voltou à terra com essa oração, um cântico angélico. Você pronuncia o que os anjos cantam? Você se une ao coro celestial. Em seguida, o Pai Nosso,
a oração que o próprio Jesus deu, a oração de todas as orações. Nela está tudo: glorificação, petição, arrependimento e proteção. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É um pedido direto de proteção contra o mal. Ele te prepara para o Salmo. E agora o Salmo 90, inteiro, lentamente, compreendendo cada palavra, sem pressa, sem engolir sílabas, sem pensar no que ainda precisa fazer. Cada verso como um degrau. Você sobe degrau por degrau. Do primeiro verso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ao último lhe mostrarei a minha salvação. Das palavras humanas a resposta de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos o contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e o dragão. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrar-lo-ei e o glorificarei. Fartar-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Após o salmo, a oração à cruz preciosa. Levante-se Deus e sejam dispersos os seus inimigos, e fujam de sua presença os que o odeiam. Como se desfaz a fumaça, assim se desfaçam eles. Como se derrete a cera diante do fogo, assim pereçam os demônios diante dos que amam a Deus e se assinalam com o sinal da cruz. E com alegria dizem: Salve, preciosa e vivificante cruz do Senhor, que afugenta os demônios pela força de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado em ti, que desceu ao inferno e pisou o poder do diabo, e nos deu a ti, sua preciosa cruz, para afugentar todo o adversário. A cruz é a espada, o salmo é o escudo, juntos formam a armadura completa. E para finalizar, a oração ao anjo da guarda. Anjo de Deus, meu santo guardador, a mim que por celeste piedade a ti me foi confiado, ilumina, guarda, governa e rege. Amém. Você se dirige ao seu anjo, aquele mesmo a quem Deus ordenou que cuidasse de você. Você não apenas sabe que ele existe, você conversa com ele. Você pede a ele: esteja ao meu lado hoje, agora, guarde-me. Essa é a armadura completa. O sinal da cruz, a oração de Jesus, o triságio, o Pai Nosso, o Salmo 90, a oração à cruz, a oração ao anjo da guarda, isso não leva mais de 10 minutos. 10 minutos e você está vestido com uma armadura que nenhum mal pode penetrar. E agora talvez o motivo pelo qual você ouviu tudo isso, a ideia final, aquela que eu quero que você leve consigo. Releia o último verso, 16º, fartá-lo, ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Lhe mostrarei a minha salvação. Não apenas salvarei, mas revelarei a salvação. Mostrarei e farei visível. Todos nós buscamos proteção contra doenças, contra inimigos, contra problemas, contra medos.
E o Salmo 90 oferece essa proteção. Analisamos cada verso, cada promessa, mas Deus promete não apenas proteção, Ele promete salvação. E salvação é mais do que proteção. Proteção é quando você não é tocado. Salvação é quando você é transformado, quando você se torna outro. Quando aquele medo do qual você se escondia não apenas se foi, ele se tornou desnecessário, porque você mudou. Lembra-se daquele monge? O salmo não mudou a minha vida, ele me mudou. Essa é a salvação, não externa, mas interna, não temporária, mas eterna. E é isso que eu quero que você faça. Não amanhã, nem na próxima semana, mas hoje, esta noite. Fique diante de uma imagem sagrada. Se não tiver uma, fique apenas em silêncio. Faça o sinal da cruz e leia este salmo uma vez, lentamente, com compreensão. E quando chegar ao último verso, pare e ouça, porque estas palavras, lhe mostrarei a minha salvação, não são palavras de um texto antigo. É Deus falando a você, pessoalmente a você, agora mesmo, através de milhares de anos, mas agora mesmo Ele promete, e Ele não mente. O Senhor é o seu defensor, o seu refúgio, o seu abrigo, e Ele espera. Ele espera há muito tempo. Ele abriu as asas e espera que você venha e se abrigue debaixo delas. Não tenha medo, venha, confie, e você verá a sua salvação. Que o Senhor o guarde